Os partidos de extrema-direita preparam-se para ultrapassar a fragmentação política. Segundo o centro de sondagens Euronews, a AfD da Alemanha estará tentada a criar uma nova família política depois de ter sido expulsa do Identidade e Democracia. Uma opção que deverá atrair o interesse de outros partidos com a mesma ideologia. The number of far-right parties are on a path of radicalization, which means that I don't think all of them will be put together after the elections. We'd rather see not one, but three instead of two political groups. That's also the reason why Marine Le Pen recently made clear that she wanted to have a clear distance vis-à-vis the AfD. Para a formação de um novo grupo político no Parlamento Europeu, são necessários no mínimo 23 deputados de pelo menos 7 Estados-membros diferentes. Segundo a supersondagem da Euronews, não deverá ser difícil constituir uma outra família europeia de extrema-direita. À partida estão logo garantidos 15 deputados da AfD. A esses, de acordo com a supersondagem Euronews, juntavam-se 12 parlamentares de partidos de 5 países: Polónia, Lituânia, Hungria, Eslováquia e Bulgária. Há partidos que até já fizeram abordagens para poderem integrar um possível novo grupo de direita radical. Tal como avança o centro de sondagens Euronews, o Renascimento, partido búlgaro ultranacionalista, contactou os líderes da AfD. As informações foram pedidas depois de o partido alemão ter sido expulso do Identidade e Democracia. A característica comum dos membros desta nova família política seria uma posição pró-Rússia. Terminou a campanha para as eleições europeias e o processo de votação de 4 dias já começou esta quinta-feira nos Países Baixos. Mas as eleições vão se realizar em vários dias noutros Estados-membros. Dia 7 de junho é a vez da Irlanda e República Checa irem às urnas, sendo que os checos votam os 2 dias e por isso sábado também é dia de votações. A eles juntam-se a Letónia, Malta, Eslováquia e Itália, que também votam em 2 dias, sábado e domingo. Para os restantes 20 países, incluindo Portugal, a votação decorre no domingo, dia 9 de junho. As europeias realizam-se de 5 em 5 anos e são as maiores eleições transnacionais do mundo. Esta é a 10ª votação parlamentar desde as primeiras eleições diretas em 1979 e a primeira para o Parlamento Europeu após o Brexit. Há 706 deputados, mas este ano serão 720, após as alterações introduzidas pela saída do Reino Unido da União Europeia. Os países com populações maiores têm mais lugares do que os países mais pequenos. No entanto, os Estados-membros com menor densidade populacional garantem mais lugares per capita. O número mínimo de assentos por país é de 6 e o máximo é de 96. Como podemos ver no gráfico seguinte, a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha e a Polónia são os países que elegem mais deputados. Já o Chipre, Luxemburgo e Malta são os países que elegem menos deputados, apenas com 6 lugares. Quando forem eleitos, os deputados europeus não serão organizados por nacionalidade, mas sim por filiação política. A maior parte deles terá assento em grupos políticos do Parlamento Europeu. Até à data, existem 7 grupos diferentes. O PPE e a SD são os maiores partidos no Parlamento. Seguem-se os liberais e os verdes. Os conservadores e a ID representam a extrema-direita do espectro político e prevê-se que venha a aumentar após estas eleições. Alguns deputados não pertencem a partidos políticos e são conhecidos como deputados não inscritos. Com base nos resultados eleitorais, os grupos políticos terão de negociar os lugares de topo nas instituições da União Europeia. O presidente do Parlamento Europeu é eleito pelos deputados, que também têm de aprovar o presidente da Comissão, bem como os comissários. Mas antes de tudo isto acontecer, é preciso esperar por domingo à noite. Os Estados-membros só podem publicar os resultados eleitorais após o encerramento das urnas dos últimos a votar, no dia 9 de junho de 2024. Carlos Moreno, mais conhecido como o Rei da Melancia, tornou-se popular em Espanha quando a inflação atingiu os 15%. Mas quase 2 anos depois, o supermercado de baixo custo, que tem em Madrid, continua a atrair dezenas de espanhóis, apesar da recente moderação dos preços. Si es que no ganan lo suficiente. Entonces, por eso hay que ir bajando los precios cada vez más.
Espanha é uma das economias de mais rápido crescimento da Europa, mas o impacto do aumento do custo de vida continua a ser sentido. A ver, ahora como están las cosas no alcanzan. Te quieres buscar un piso de alquiler y no puedes. Solo tienes que ver en el supermercado un litro de aceite a 10 euros y es para echarte las manos a la cabeza. Os últimos dados mostram que o desemprego está a atingir o nível mais baixo dos últimos 16 anos. Há mais de 21 milhões de pessoas empregadas em Espanha. En España hay más gente trabajando que nunca y pese a que la mayoría de los españoles aseguran que su situación es mejor que antes, la economía continúa siendo la principal preocupación de los españoles. A dissonância entre as perspectivas económicas, pessoais e familiares pode estar também relacionada com a incerteza geopolítica. Una pandemia, hemos pasado una ruptura de cadena de suministros, hemos pasado una guerra en suelo europeo en la que todavía estamos y ahora tenemos unas elecciones europeas que son más decisivas que nunca, yo diría, y yo creo que eso a nadie se le escapa. Apesar dos bons dados sobre o emprego, a inflação continua a ser uma das preocupações dos espanhóis. En España, hasta el año pasado, hubo una moderación salarial bastante considerable que precisamente estaba destinada a mantener los salarios en niveles moderados para que la inflación no subiera más. Y mientras que la inflación se modera, sí se percibe que hay una pérdida de poder adquisitivo. Apesar de ser a principal preocupação, a economia mal entrou na campanha eleitoral. Pero yo creo que sí está presente en la demanda política, ¿no? En la mente del votante. Yo creo que en las conversaciones entre la demanda, las conversaciones entre las familias, los bares, ahí sí la economía sí ha estado presente. Entonces la oferta política en su conjunto debería plantearse si no debería meterlo más en las conversaciones y en lo que plantea. Para além do confronto entre blocos de esquerda e de direita que dominou a campanha, os cidadãos vão provavelmente continuar a votar com as carteiras, porque, tal como diz o velho slogan que levou Bill Clinton à Casa Branca, é tudo uma questão de economia. Espanha pediu para se juntar à África do Sul no processo por genocídio contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas. É o primeiro país europeu a dar este passo depois da África do Sul ter aberto o processo no final do ano passado. Espanha alega que Israel está a violar a Convenção sobre Genocídio com o ataque militar que devastou grandes áreas de Gaza e dura desde os ataques do Hamas a 7 de outubro. O México, a Colômbia, a Nicarágua, a Líbia e a autoridade palestiniana já pediram para se juntar ao processo. O tribunal ordenou a Israel que suspendesse imediatamente a ofensiva militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, mas não ordenou um cessar-fogo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aterrou em França para as comemorações que marcam 80 anos desde o dia D. A visita ocorre numa altura em que Zelensky procura obter garantias sobre o apoio militar ocidental à Ucrânia, após conseguir permissão limitada para atacar alvos em território russo. A Ucrânia está neste momento a lutar para conter os avanços russos no território mais a leste do país. O presidente norte-americano Joe Biden também se juntou às cerimónias. Depois de cumprimentar os veteranos da Segunda Guerra Mundial, elogiou a contribuição norte-americana na libertação da Europa e sublinhou que os Estados Unidos precisam de continuar a desempenhar um papel fundamental no cenário internacional. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. Because if we do, Ukraine will be subjugated, and it will not end there. Ukraine's neighbors will be threatened. All of Europe will be threatened. And make no mistake, the autocrats of the world are watching closely to see what happens in Ukraine, to see if we let this illegal aggression go unchecked. We cannot let that happen. To surrender to bullies, to bow down to dictators, is simply unthinkable. As comemorações do dia D também contaram com a realeza britânica, o primeiro-ministro do Reino Unido Rishi Sunak e o presidente do país anfitrião. Emmanuel Macron condecorou 11 veteranos norte-americanos durante uma cerimónia em Colville-sur-Mer com a Legião de Honra, a mais alta distinção em França. Monsieur Richard Stewart, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
As autoridades francesas verificaram os passaportes dos paraquedistas britânicos que participaram nas comemorações do dia D. Os documentos foram verificados num balcão de alfândega improvisado assim que os paraquedistas tocaram no solo da Normandia. Cerca de 300 paraquedistas do Reino Unido, Bélgica e Estados Unidos saltaram de aviões da Segunda Guerra Mundial, numa zona onde foi recriada a operação das tropas aliadas na Normandia de há 80 anos. A invasão aliada, que começou em 6 de junho de 1944, levou à derrota dos nazis e ao fim da guerra. Um acidente de comboio matou pelo menos 4 pessoas e 23 ficaram feridas. A colisão frontal entre um comboio de alta velocidade e outro de mercadorias aconteceu esta quinta-feira, a cerca de 100 km a leste de Praga, na República Checa. A principal via entre Praga e a parte oriental do país teve de ser encerrada enquanto as autoridades procedem a trabalhos de investigação. O primeiro-ministro Petr Fiala considerou o acidente uma tragédia e apresentou as condolências aos familiares dos mortos.